Cara, aproveitar que tá frio, tá chegando aí meio do ano, vai chegar a Copa do Mundo, vai estar todo mundo de férias. Hum. Mentira, né? Queria eu, né? Entre um jogo e outro, ou quando você não tiver a fim de assistir República Dominicana e Bulgária, eu nem sei se esses dois times estão na Copa, Acho que é a Bulgária, não. você pode assistir um filminho, né? Então, como eu e o Guilherme a gente tem gravado pouco, a gente vai deixar aqui, ó, várias dicas sobre o que a gente tem assistido. Eu não abri o diário do Guilherme no Letterboxd, eu não sei o que esse maluco tem assistido. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas do que eu tenho visto também, certo, Gui? É isso, vamos lá. O último filme que ambos assistimos foi A Graça, né? A gente Foi a acabou de gravar graça. um episódio, então se você quer saber sobre La Grazia, filme italiano do Paulo Sorrentino, você volta um episódio, ouve lá a nossa opinião. Mas antes disso, eu fui ao cinema. Você foi assistir O Diabo Veste Prada 2? Fui. O que você achou? Você gostou do filme? Ah, ah. Nossa, você não gostou do filme, é isso. Não Ah, achou eu, legal. eu acho que não precisava. Eu acho que esperar 20 anos pra fazer um negócio desse, assim, eu acho que eu aguentava viver o resto da vida sem. Mas você sabe que eles não esperaram 20 anos pra fazer Não. isso, né? Alguém bateu na porta e falou assim: gente, sequência, bora? Aí falaram. Inclusive é engraçado que a Meryl Streep topou, né? Ela normalmente não faz sequência de nada, né? Ah, é? Tem isso? Ela não faz sequência. Se você for ver na carreira dela aí, não tem Às vezes sequência de foi nada. ela que falou, gente, tô Difícil, precisando de um difícil. dinheiro. Faz tempo que eu não ganho um Oscar. Eu acho legal, mas eu acho muito não, mas eu acho bem abaixo do que o É. primeiro filme constrói. Então, acho Eu que acho é que isso aí. eles trazem muita coisa, né? Eu acho que querem, além de reviver todos os momentos e tentar ser engraçado, assim, eu acho que eles tentam trazer muita coisa nova, assim, e Ah, mas muito coisa nova eu problema, e muito gosto. caos, e. Sabe o que eu não gosto? Hum, Deles ficarem o tempo todo fazendo referência ao primeiro filme. sim. Cara, deixa o primeiro filme lá. Eu acho que. E sem funcionar também, né, direito. Eu acho que tipo, esse filme tem que assistir por conta própria, né? Mas de qualquer forma, já que esse não foi o último filme bom que você assistiu, indica aí o último filme bom que você assistiu. Qual foi? Mais recente, assim. O último filme bom que eu vi Bom é. filme. Esse é bom, um filme. Aí foi no cinema, filme brasileiro. Aí eu vi os Cinco Tipos de Medos, um filme brasileiro aí do Mato Grosso do Norte, né? Mato Grosso. Né? Tá. E, pô, é o filme que venceu aí o Kikito, né? Venceu Ah, é? o Gramado? Gramado, né? O Festival de Gramado. Ele tem, eu acho que 4 Kikitos, o prêmio principal é dele. Em que ano E ele desse, venceu o desse Kikito? ano agora, o Agora? último Gramado que teve junto com Sonhar com Leões, Papagaio, são outros filmes que estão na minha lista aí, mas eu ainda não vi nenhum dos outros. E, pô, eu gostei bastante. Eu vi no cinema, eu acho que ele deve estar finalzinho aí, mas deve chegar nos streamings. E o filme vai contar aí a história de 5 personagens aí, cada um com o seu medo e as histórias entrelaçam, né, a sua maneira e tal. E, pô, eu gosto muito da montagem do filme, assim, o filme ele é não linear, então ele vai contar um pedaço pela história de um, aí depois vem a história do outro, e depois conecta tudo, e aí você fala, nossa, vai virar uma loucura, mas ele amarra bem, assim, e isso no final faz a diferença da forma como você entende a história, sabe? Se fosse tudo linearzinho, ele perderia, sabe? A história perderia, mas a forma como ele amarra as perspectivas e como ele vai contando um pouquinho de cada um, assim, eu gosto do filme, é um filme que gostei bastante aí. Se você não for igual o Lucas de não olhar meu diário lá, dá uma olhada, você vai ver a nota que eu dei e os Deixa, filmes deixa, que eu uma, tô vendo. deixa uma crítica lá também, pô. Deixa uma crítica. Eu preciso escrever mais, eu fico só me Não, eu tô contendo as falando. notinhas. Tô falando aí, mas a última crítica que eu fiz também foi de The Drama, né? Eu tô devendo. É, qual foi o último filme bom que eu vi? Eu tenho revisto algumas coisas que não necessariamente são tão excelentes assim. Eu revi a recente a Escola do Rock, eu revi Dodgeball, sabe? Filme de queimada lá. Não, Como é que é o nome em Escola do Rock eu sei, português? tá de bom não. E reassistir essas coisas, você sente que hum, a nostalgia ajuda ou você sente que acaba com o que você tinha de bom do filme? Não. Eu acho que tem filmes que eu revejo assim de vez em quando. Filme, eu gosto de rever comédia porque só põe lá e assiste, entendeu?
Mas eu acho que filmes como Escola do Rock, por exemplo, eles eram bem feitinhos, entendeu? Então, eu acho que era uma época um pouco menos plastificada do cinema americano. E eu tô falando do cinema americano em específico, porque nos outros países a gente não Que é tem o que a gente consumia na nossa infância também, né? uma A lógica gente foi se tornar 200% cinéfilo industrial, né? depois, né? Não, mas você me perguntou de nostalgia. Eu Sim, acho sim. que ela não pesa tanto assim. Eu acho que se você for assistir o que era um filme de comédia, ele tinha códigos e sinais e coisas e lógicas de filme de comédia, sem pedir desculpa por isso, sem precisar colocar dramas muito intensos e tudo mais. E, além disso, filmes como Escola do Rock, eles são bem feitos. Então ele tem cenários interessantes, figurinos divertidos, atores que estão empenhados em fazer comédia. Eu sinto que hoje, não só comédia, mas algumas coisas de drama mesmo, filme de super-herói, é tudo feito assim, ó, sabe? Tipo, ai, 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 ai. E não sei, eu sinto que não é uma questão de nostalgia, mas em muitos casos o cinema era muito mais interessante no começo dos anos 2000, na É minha que tem cabeça. umas coisas antigas, assim, principalmente na comédia, que eu sempre tenho um Problemáticas. pouco de medo. Eu Ah, sempre tenho um mas. pouco de medo de ver, porque eu falo, pô, que nem às vezes eu fico selecionando alguns filmes pra ver com a Alice, né? Tipo, Uhum. Escola do Rock, eu revi ano passado com ela, assim, porque eu falei, pô, é um filme que eu lembro que é bem ok, assim, e tal, dá pra assistir. Tipo, Beethoven 1 também foi um que eu revi, assim, sabe? Tipo, e aí eu fico pensando nessas coisas, tipo, e eu sempre tento lembrar mais ou menos do plot principal, assim, pra ver e falar, pô, será que tem algum problema nisso? Sabe, tipo, será que vai ter alguma minoria que vai ser Ah, cara, mas ofendida, assim, assim, sabe? Tipo, eu acho que você pode não blindá-la disso e explicar, ou não rir, entendeu? Tipo, por exemplo, eu tava assistindo Com a Bola Toda, que é esse Dodgeball que eu tava falando pra você. E ele tem piadas, ele é um filme divertido, e ele tem claramente piadas que são bem machistas, assim, gordofóbicas também. Tem hora que eu entendo a lógica da piada em si, e eu entendo que quem é o fim da piada e quem não é, mas tem hora que é só indesculpável. Tem hora que ele olhou e falou assim: quer saber? Vamos fazer piada com o gordo porque ele é gordo, vamos fazer piada com a gostosa porque ela é gostosa, vamos fazer piada com. E tipo, sabe? Beleza. E aí é só o que a gente faz? Não ri, entendeu? Porque a questão é que não é engraçado mesmo. então, Entendeu? mas tem Tipo, filme que não é eu que. acho que se sustenta nisso, né? Tipo, se a gente for pegar um Sim. vovózona da vida. Tipo, não tem como eu Então, eu ficar não. explicando o filme todo, sabe? Falar, pô, ó, isso não é, sabe? Tipo, não. Eu Entendi. acho que algumas coisas não é um único momento. Tem filme que eu acho que se sustenta nisso, sabe? Pô, vamos pegar e zoar isso aqui. E aí é isso que eu fico pensando e sempre tentando lembrar. Às vezes eu vou até, tipo, tento ver um trailer, ver se eu lembro de alguma coisa pra falar, pô, esse aqui dá pra ver e vamos nessa, sabe? Tipo, Cara, é claro que agora dá pra só. explicar, mas jogar ela em meio 30 anos atrás e Claro. falar, não, isso 30 anos atrás era Não, normal, não, hoje não. não é mais, sabe? Tipo, Não, talvez não mais pra precisa, frente. né? É. Agora, o que eu tenho visto de bom mesmo, são coisas mais velhas, né? Eu sou uma pessoa que tenho visto mais coisa mais velha para ir aumentando meu leque, né, de carteirinha. Então, recentemente eu assisti A Paixão de Joana d'Arc, de 1928. Muito bonito, Deus me livre. Como esse filme é bom. É uma loucura, porque você já assistiu A Paixão de Joana d'Arc? Não. Esse filme ele é feito, o texto dele é baseado quase 100% assim, tipo, é tirado do texto, mas às vezes num contexto um pouco diferente, do próprio julgamento, que é relatado, né, da Joana d'Arc. Então as perguntas que eles fazem para ela, as respostas que ela dá são literais, é o que tá escrito, é o que tá no registro do julgamento dela. Lógico, o filme ele condensa em um dia, assim, 2 dias o que rolou em 4, 5 meses, mas é muito louco de ver, assim, quão jovem ela era e o quanto que o Dreyer filma de uma maneira absurda um filme que é de 1928, mas até a câmera mesmo, o jeito como ela se comporta, uns pans que ela dá, não parece um filme tão antigo, entendeu? Ele parece um pouco mais moderno. Paixão de Joana d'Arc. Pra quem gosta de filme velho, velho mesmo, é um filmaço.
E outra coisa menos velha, mas já não jovem também, que eu assisti, que assim, acho que foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano por enquanto, é o Edifício Master, do Eduardo Coutinho. Despretensiosamente Reviu, né? não revi, vi pela primeira Ah, você vez. não tinha visto esse? Esse Não eu tinha acho que visto esse aí. é o que eu tinha visto antes de você, então. Esse eu vi, Cara, maravilhoso. que coisa boa, né? Eu fico de maluco, assim, porque a gente. O filme hoje, cada vez mais. Não só documentário, não tô nem falando só sobre documentário, porque se a gente for começar a falar de documentário, começa a ficar triste. Sim. Mas filme brasileiro mesmo, é tão legal ver Edifício Master e você vê que são pessoas tão de verdade, assim, tão brasileiras, né? Eu acho que a gente tem uma parada que a gente não consegue mais fazer nos filmes, às vezes consegue, mas nem sempre mais, nem uma versão teatral de pessoas brasileiras. Eu acho que cada vez mais a nossa classe artística, em especial a nossa classe artística mais elevada, mais elitizada, ela não se identifica mais com o povo brasileiro, as pessoas brasileiras. Eu não estou Uhum. falando do povão, a tia Cotinha e o tio José hipotéticos, eu não estou falando disso, mas pessoas que se comportam, que falam coisas e que andam e se abrem de uma maneira muito brasileira, muito genuína, muito gostosa de se assistir. E você assistir Edifício Master é um show, cara, porque são pessoas ali de Copacabana, nos anos 2000, que o Coutinho entrou na casa delas, tá ligado? Tipo, e aí? Conta uma história aí, entendeu? Tipo, lógico que isso, né, não desmistificando nada, porque, pelo amor de Deus, né, gente, o documentário é feito com um produtor, ligando pra pessoa, marcando Sim. entrevista, tentando entender, mas, tipo, essa pessoa passar por tudo isso, e claro que quando a pessoa tem essa discussão em todo o documentário do Coutinho, todo o documentário dele, você internamente tem essa discussão. Essa pessoa está falando dessa forma porque ela está sendo filmada. Então, quando você é filmado, você é você mesmo? Será que esse Guilherme que está aqui sentado em Uhum. frente falando sobre cinema é o Guilherme que a gente conhece no dia a dia? Eu sou? Ou a gente está falando dessa forma porque a gente está sendo filmado e alguém vai assistir? E eu acho que o Coutinho ele consegue capturar isso, mas ao mesmo tempo, essa pessoa pensou em contar essa história e ela pensou em como enfeitar essa história. E ao mesmo tempo, ela sai de uma maneira tão genuína, tão É, bonita, porque ele é um documentarista, ele é um cineasta muito habilidoso, muito sim. Eu inacreditável, sinto que ele faz muito umas perguntas certas também, né? Tipo, ele total, extrai o total, melhor, total. assim, sabe? Tipo, Cara, então. e todas as histórias são legais. Tipo, você tá assistindo, você tá falando, mano, essas É, pessoas que eu acabei de tudo conhecer, que foi entendeu? jogado ali, né? Porque Isso, isso. Claro, com com certeza certeza. gravou mais, e edição e tudo mais. Sim. Mas você olha e fala assim, essas pessoas que eu acabei de conhecer. E eu sinto falta disso no cinema brasileiro, de você conhecer esses personagens. E eu não tô nem falando, tipo, documentário. Mas se você assistir O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, 2 filmes de comédia dos anos 2000 e tudo mais, lógico, um baseado em Suassuna, mas de qualquer forma. Você sente que você conhece o João Grilo, entendeu? Você sente que você conhece o, o Leléu das Moças em Lisbela e o Prisioneiro. Você participa daquela brincadeira com todo mundo e você sai de lá com aqueles personagens no seu coração mesmo. Outros filmes problemáticos, filmes que não necessariamente são tão bons. O Casamento de Romeu e Julieta, para pegar mais um filme de comédia. Eu não estou dizendo que é um filme excelente, mas você entra na vida dessas pessoas e elas parecem pessoas que você conhece, entendeu? Elas parecem, tipo, é um cara super corintiano que vai no estádio, é uma família super palmeirense, classe média em São Paulo. Você conhece essas pessoas, entendeu? Essas pessoas existem. E aí, quando você assiste Velhos Bandidos, por exemplo, que é um filme que a gente falou Nossa. aqui recentemente, não parecem pessoas de verdade. Elas não parecem nem pessoas de classe média, nem de classe alta, nem de classe baixa, elas só não parecem pessoas. Elas parecem uma coisa, entendeu? Que foi escrita. E eu sinto que a gente precisava se reconectar. Então, assistir um filme do Coutinho assim é maravilhoso. É tão gostoso ver gente de verdade assim. Mesmo que, né, é um documentário, mas é legal ver gente de verdade. É muito legal. É, Brasileiro, eu digo. você tava falando das pessoas, né? Hoje em dia a gente, os atores não, talvez tá tão desconectado do povo brasileiro e às vezes consumir tanto a cultura Não de acho nem fora que, necessariamente um problema de atores, não. Eu acho que é muita questão de roteiro. É texto e direção. Texto e direção. então, mas será que
aí o questionamento eu vou levantar aqui, e aí a gente pode pensar um pouco sobre, será que isso não é também o povo brasileiro que consumindo muito cultura de fora, que mudou dos anos 80, 90 para o que é hoje? Não, porque não é o povo Porque brasileiro que faz filme. não, mas, tipo, essas pessoas também não mudaram. Não tô falando que os filmes que nem não tô defendendo Velhos Bandidos, porque é indefensável, mas eu digo, tipo, a gente não é mais tão brasileiro quanto a gente era em 80, 90. Hoje a Discordo, gente não consome acho. muito mais coisa, principalmente com a globalização da internet e tudo mais, tipo, o quanto a gente tá cada vez mais inserido em outras culturas e a gente perdeu um pouco da nossa Não, essência e não, não? não. Nem um Eu só pouco? acho. Ou um Nem um pouco? pouco. Não, nem um pouco. Eu acho que a essência, quem a gente é. E é assim, a gente tá filosofando para além de filme, né? Mas eu acho que como a gente é pode ter mudado daquele para hoje, entendeu? A gente já não é mais nesse, lógico, né? A gente como nação, como pessoas, como seres, não somos mais como O a gente era nos brasileiro anos dos anos 2000. 80 e 90. Tá, Brasileiro dos anos, o do Coutinho é 2002, não é um bagulho tão tá. antigo. Tipo, não é anos 2000. Eu acho que especialmente com a internet, todo mundo mudou muito. Mas eu acho que existe um salto entre nós sermos o que nós somos hoje, pessoas que têm vidas virtuais e vidas reais separadas ou misturadas, né? A gente já não consegue mais separar, já é impossível de separar. Mas existe um salto dessa pessoa que vive num mundo globalizado, que entende como são as coisas, que consome muita cultura de fora, versus o que existe nos filmes, que são não pessoas, entendeu? Que são personagens que nem carismáticos eles são. Porque eu acho que a gente assiste esses personagens, e eu não estou falando especificamente só sobre um filme, mas de muitos filmes, e a gente olha e fala assim, por que eu devo me importar? Por que eu devo me preocupar? Eu acho que os melhores filmes brasileiros que a gente assiste, eles são versões espalhafatosas do que a gente é de verdade também, entendeu? Então vamos pegar, sei lá, Oeste outra vez. Esse homem que é bruto, que é uma coisa que a gente tem de concepção masculina, tipo, o homem que é bruto, mas ao mesmo tempo ele é sensível aqui, só que ele não sabe dizer a Uhum. sensibilidade dele, e como ele não sabe dizer, a reação que ele tem é de violência, de maluquice, de fazer o que a gente tem que performar como sociedade, entendeu? Uhum. Então, tipo, aquilo para mim faz sentido, Sim, entendeu? Aquilo para mim tem alguma cara de Brasil, você entendeu? conecta de alguma forma, né, mesmo que seja um Sim, negócio você estereotipado, né. vê pessoas assim, entendeu? Você sabe Sim. de pessoas que são assim, você conhece pessoas assim, então faz sentido para mim. Agora, tipo, Uhum. todo filme que tem É, mais essa os filmes mulher é mais uma mal feitos atriz que também, não né. sei o que e tal. Aí você fala, nossa, quantas pessoas são atrizes, quantas pessoas são publicitárias, quantas pessoas são curadoras de arte. Isso é uma coisa que me incomoda nos filmes americanos. É. Todo mundo tem um trabalho Todo curador mundo é de o personagem arte. principal, né. Aí Todo você mundo é o fala, mano, personagem principal, né. todo mundo é o protagonista, né? Não tem como. E para fechar as minhas indicações, eu vou deixar um último filme aqui que é porrada também, que você já assistiu. E não é velho, é Cloud, filme do Kiyoshi Kurosawa. Uhum. Cara, já que a gente tava Não, falando de não do internet, Kyoshi Kurosawa eu não vi não. eu acho que viu, Cloud. O Claro terrorzinho, que né. viu, pô. É, é. É. Eu confundi Cara, com aquele outro filme japonês, você. Não, Não, sei lá, é isso. sei lá qual filme você confundiu, mas de qualquer forma, Cloud é um filme que eu queria muito ver quando ele lançou. Aí eu não assisti. E aí eu falei, será que eu vejo esse filme? Falei, vou ver esse filme porque ele parece bom. E ele é muito bom. Ele é um terror meio social, assim, mas eu acho que ele personifica incrivelmente, de uma maneira muito exagerada, muito maluca, muito pulsante, o que seria se as pessoas se comportassem na internet como elas se comportam, se elas se comportassem na vida real como elas se comportam na internet. Já que a gente estava falando de algo dessa forma, aqui a gente tem um cara que ele é um golpista virtual, basicamente, né? Ele compra coisas, falsifica coisas e vende na internet por preços exorbitantes e faz dinheiro com isso. E ele está fazendo isso porque o sistema de trabalho e as condições no Japão estão de mal a pior, a economia do Japão não anda muito bem, né? Então, ele inclusive faz muito dinheiro e esse muito dinheiro não serve para muito tempo também.
Só que tanto ele quanto as pessoas ao redor dele, ele vive num mundo em que, assim, o que eu faço de errado não tem consequência, entendeu? Dane-se quem eu tô prejudicando. Quem são essas pessoas que compram as coisas do outro lado, entendeu? Tipo, quem que são essas pessoas Virtual, que né? É tudo muito virtual, né? ele também, tipo, ele põe um nome falso lá e vende, já era. Se essa conta cair, eu faço outra. E as pessoas do outro lado não são pessoas, são números, entendeu? A recepção que ele tem com o mundo é essa. Porque ele nem encontra outras pessoas, basicamente. Ele tem um círculo muito fechado de pessoas. A partir do momento em que a merda bate no ventilador e ele tem que E encarar, bate mesmo. hora a hora, se não são as consequências de meus atos, é muito louco o show de horror que esse filme vira, porque todas as pessoas que se encontram com ele agem como se elas estivessem na internet. Então, Uhum. é o mundo real completamente alucinado, porque É o mundo tantas pessoas que virtual estão no real, né? no real, então, tipo, tantas pessoas que estão ali do lado dele, que gostam dele, elas agem de uma maneira completamente estapafúrdia, que é um jeito como elas agiriam no O virtual mesmo. cancelamento, né? O cancelamento. Entendeu? E as pessoas que o detestam, que falam assim, eu vou matar. É uma pessoa digitando assim, eu vou matar você. Se eu descobrir onde você mora, eu vou matar você. Essa é uma pessoa que a pessoa diria na internet e não faria na vida real. Mas as pessoas que estão na vida dele querem fazer exatamente isso. Então, é muito louco, assim, se você for pincelar isso, cada uma daquelas pessoas, você entende um comportamento virtual muito forte, só que na vida real. Eu achei esse filme esbagaçante, assim. É um dos filmes mais divertidos com esse conceito, é muito bom. E ele é meio sem pé nem cabeça em dado momento, e você é transportado para um mundo meio esquisito. O final dele é meio até anticlimático, mas, porra, eu achei esse filme muito legal. Por esse conceito mesmo, eu achei um filmaço mesmo. A única coisa que eu não gosto dele, eu acho que ele é o primeiro filme do Kurosawa. Kurosawa? É isso, né? Do Kurosawa Kyoshi Kurosawa. isso, que eu vi, e ele é conhecido pelo horror, pelo Filme de terror, terror, né? né? É. E esse filme ele tem pouco, assim, ele tem uma tensão um pouco psicológica, assim, mas eu sinto, sei lá, É eu um achei terror que psicológico. mas eu Você esperava algo esperava. sobrenatural, você esperava um Não, não, não fantasma. somente, mas Não? eu esperava mais tensão, assim. E aí, não, ele tem, mas eu esperava um negócio mais pesado. Inclusive, é o tipo de filme que eu não gosto de ver. Filmes de pessoas invadindo sua casa, entendeu? Tipo, esse é o tipo de coisa que eu não gosto de Sim, ver. Eu fico meio é porque agoniado. é muito conectado com a realidade, Né? né? O de Não espírito gosto. você releva, né? Não gosto. Espírito, se acontecer, eu não tenho muito o que fazer, né? Agora, essa situação eu acho muito merda. E esse filme eu adorei, cara. Achei incrível. Eu Diz mais gostei um filme bastante aí também. da sua lista e pra gente fechar também. Eu vou trazer. A gente falou lá no começo, né, de que a gente fica, você falou dos filmes antigos que você fica vendo, eu falei que eu fico filtrando o filme pra ver com a Alice. E a Alice às vezes me traz filme. Ela fala: eu vi esse filme aqui, vou botar pra gente ver. E aí, seja anime, filme, e aí de vez em quando ela vem, às vezes é uma bomba. E ela trouxe aí como mágica uma animação da Netflix com. E aí eu descobri, eu não vi legendado, não vi o áudio original, né? Por motivos óbvios, mas o filme aí com dublagem de Michael B. Jordan e grande elenco aí, Juno Temple e tudo mais. E é uma animação bonitinha, assim, da Netflix. É muito plastificado, né? Eu acho que as animações hoje em dia cada vez mais seguem, né, uma lógica aí do mercado. Mas ela é muito bonitinha, assim, e eu gosto que não é Mario, assim, sabe? Não é aventura pela aventura, assim, sabe? Ele traz um pouquinho um pouco aquela sensação de fábula, né? De ter uma mensagem no final, de criar, de tentar criar alguma coisa assim pós-filme, sabe? Então ele vai contar ali animais numa terra que vivem de forma isolada, assim, né? Meio como é o mundo animal mesmo, né? Cada animal guerreando entre si, tentando sobreviver entre eles e tal. E aí tem uma lenda, rola uma mágica ali e tal, e coisas vão acontecer assim para evitar spoilers assim, mas é bem bonitinho assim, é uma animação
né, como toda animação que sai hoje em dia, mas eu sinto que ela tem um cuidado, assim, um pouquinho. Não foi só feito e falar: "Pô, vamos". Nada muito sensacional, mas é gostosinho pra criança ir no friozinho, pra você pôr e falar: "Pô, eu sei que vai terminar e vai ser tranquilo". Pra ela largar o celular um pouquinho, pra ela Isso, assistir um filminho gostoso, legal. é um Repete o filme nome? gostosinho. Chama Como Mágica da Netflix, é um original Netflix. Original Netflix, Como Mágica. Estreou esse Como ano? Mágica. É recente esse? É, recente, recente. Eu É não desse assisti mês ainda, aí, eu acho. vou colocar na minha lista. Swapped, é alguma coisa assim. Eles vão fazer uma troca de não é uma troca de corpo, assim, mas um animal vai virar o outro animal e o outro animal vai virar o outro animal, pra quase como uma troca de corpo, né, é quase como uma troca de corpo, para poder entender como é a vida do outro, para deixar de ter, né, esses preconceitos e você fala: "Pô, até que vocês não são tão ruins quando a gente estava vendo", sabe, essas coisinhas, assim, bem Uhum. bem típico de Bem de Sexta-feira Muito criança, né? Louca e tudo mais, Uhum. só que não é exatamente a troca de corpo, né, um animal vai virar o animal que o outro é, assim, eles vão trocar de Acho que raça. eu cheguei a ver alguma coisa sobre esse filme. Ele até tá na Netflix, assim, ele se o algoritmo tem alguma coisa de criança, ele vai aparecer lá. Ele Ah, pode beleza. dar play tranquilo que é gostosinho. Fechamos então? Fica aí um Fechamos monte de então. dica, né? Então, o que que você tá querendo assistir? O que que tá na sua lista aí de coisas que você quer ver aí nos próximos dias? Ixi, aí é complicado, o cinema tá. Não, não precisa ser do cinema, pode ser qualquer filme, pô. Pode ser filme velho, pode ser filme novo. Tem um filme brasileiro antigo que eu vi esses dias, eu fico vendo, né, a gente segue segue outras pessoas que ficam falando de filme, e aí eu vi um filme antigo da Fernanda Montenegro aí, que é Eles Não Usam Black Tie, Ah, ele não Black e Tie. você já assistiu esse? Não, nunca vi, mas eu sei que filme é. E ele vai falar um pouco até dessa classe operária, trabalhadora e tudo mais, e é um filme que eu tô com vontade de ver aí. Onde que tem disponível pra galera ver também? Ele tá disponível no Prime Video, então dá pra ver tranquilo, aí aproveitar o friozinho, aproveitar que passou o Dia do Trabalhador aí, você vê a classe operária fazendo greve. Ele tem um pouquinho, pelo pouco que eu vi do filme, aquela sensação meia Romeu e Julieta, Hum. porque, né, tipo, as pessoas vão pensar de formas diferentes, então o o pai de um parece que é chefe da empresa, não exatamente Romeu e Julieta, mas tem essa sensação, assim, o outro, luta pelos direitos do trabalhador, então rola um certo conflito, assim, e tudo mais. Não é tão parecido, mas parece que Mas tem um quê dele. tem um QD, assim. O pessoal vai se discordar, assim, por conta da briga operária aí, e tem gente, sempre tem alguém que é contra, né. Sempre. Sempre tem. Cara, eu tô pra ver Arco. Ele estreou na MUBI aí, o filme concorreu ao Oscar de melhor animação, filme francês, desenho, tá muito bonito. E eu não assisti ainda, então acabei Eu perdendo, também não não vi no vi. cinema e não vi. Coisa que estreou no cinema que vai lançar daqui a alguns meses, eu vou assistir, vai ser esse Ovelhas Detetives aí, né? Estreou no cinema. Eu tava a fim de ver, mas eu acho que eu não vou ao cinema assistir. Provavelmente eu vou esperar sair, porque ele é original Amazon, eu acho. Então, em algum momento ele chega no Prime Video e eu vou assistir. É isso? É isso. Você falou desse das Fechamos? ovelhas aí, a única coisa de ovelha que eu consigo pensar, A gente quase foi ver. quase foi ver. A única coisa que eu consigo pensar que vai sair nesse estilo desenho, que esse da ovelha não tem desenho, né? Ele é só as ovelhas mesmo e o animal que fala, né? Pô, falta filme de animal que fala, né? Isso é um negócio que eu tava Ah, pensando esses tinha dias. mais, né? Antes tinha Tinha mais, mais. né? É, a criança gosta. Mas um que eu Eu tô acho com legal. vontade de ver é o do Coyote. Vai sair aí. Contra a Acme, né? É Contra a o Acne, versus isso é. Acme. Deve ser É, legal, mano. não sei se é bem Coyote versus Acne, mas é isso aí. É É algo o filme assim. do Coyote do Papaléguas lá que vai processar a Acne. Pô, e é legal, né? Aquele estilinho de. Como é que chamava aquele do coelho? Roger Rabbit? Roger Rabbit. Pô, Pô, Roger Rabbit ele era é bom, o hein? do Looney Tunes da NBA também. Eu acho que a gente precisa de mais filminho, assim. Tirando o Detetive Pikachu.
Menos Detetive Pikachu e mais Looney Tunes, é isso que você tá falando? É, tipo isso. É que Porque o o Looney Detetive Tunes tem Pikachu essa vibe, segue. né? É que o Detetive Pikachu tem exatamente isso que eu tô falando que precisa mais, e eu lembrei que ele é ruim demais. Ah, não é ruim demais, é só ruim, só. Ele é Ruim, só ruim, ruim, ele é só ok. ruim. Ele é só ruim. Diz aí pra gente o que você tá pra assistir, o que você tem assistido. Deixa seu Letterboxd aí pra gente seguir a galera. A gente tem alguns seguidores, eu sei que tem uma galera que assiste, ouve a gente, comenta aqui, segue a gente no Letterboxd também. Segue a gente lá para ver o que a gente tem assistido. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver, o que você tem visto e segue a gente, pô. Segue a gente que a gente tá aí para bater algumas marquinhas Segue a legais. gente aí que a gente, Bem iniciais, mas a gente fez gosta. uma leve greve e ninguém se importou. Não fala assim, cara. As pessoas estavam preocupadas com a gente, provavelmente. Tá. Né? As pessoas não conseguiam viver. Porra, 2 semanas sem cena 8. Como é que as pessoas sobreviveram tanto tempo, né? Não sei como que a gente sobreviveu sem gravar tanto tempo. Então, muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.